Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, espero que todos estejam bem, estejam com saúde, sobretudo estejam em paz. Estamos começando o nosso primeiro painel missionário, um trabalho um pouco diferente, um trabalho novo, que estamos fazendo com a nossa SEMAD. Logo mais detalharemos sobre esse trabalho importantíssimo da nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, cujo pastor, presidente, o pastor Alcides Fava. Nós temos um trabalho bastante interessante para compartilhar com vocês, um trabalho que estamos realizando na África, e temos aqui nossos nobres convidados, que logo colocaremos aqui na tela também. Antes, porém, vou pedir um minutinho de vocês para que a gente possa aqui ajudar. Vou dar aqui uma tela de descanso e logo voltaremos. Muito bem, voltamos e agora vamos trazer aqui para a tela nossos ilustres convidados que nos ajudarão a fazer esse painel missionário. Tenho certeza que a obra do Senhor é quem ganhará. Então, deixa eu trazer aqui os nossos irmãos e assim dar as boas-vindas a todos que nos acompanham. Primeiro, eu quero passar aqui a palavra ao pastor Josias Passos, depois para a irmã Gidalva, que está junto com ele, para que possa saudar a todos que estão nos acompanhando, não os que estão só online, mas aqueles que assistirão em outra oportunidade. Pastor Josias, pode tirar do mudo aí, por gentileza. Deixa eu tirar para você. Tirei já. Já tirei. Muito bem. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para nós é um prazer muito grande estar participando desse trabalho aí da Assembleia de Deus, no Ministério de Ipiranga, do setor de Jabaquara. Sou grato a Deus pela vida do pastor Rogério, sou grato a Deus pela vida do irmão Judemar, todos os irmãos de Jabaquara, que têm apoiado a SEMAD e essa iniciativa maravilhosa desse programa, a qual vai levar o nome de Jesus e também a SEMAD e o Ministério Avante. Sou grato a Deus por poder estar participando, pastor Rogério, desse programa e quero estar sempre à disposição, a fim de informar os irmãos de tudo quanto Deus tem feito através da obra missionária aqui no Ministério do Ipiranga, através da SEMAD. Deus abençoe, estaremos juntos por alguns momentos. Amém. Irmã Gidalva também, saudando a todos, dando as boas-vindas. Irmã Gidalva, fique à vontade. Ok, pastor, a paz do Senhor, pastor, a paz do seu irmão Judemar. É um prazer muito grande, né, estar nessa live com os irmãos, para nós falarmos um pouco do que Deus fez, do que Deus ainda vai fazer, nós cremos assim. Eu só tenho que agradecer, pastor, muito obrigado, estamos à sua disposição. Muito bem. E agora também, nosso irmão Judemar, presbítero da igreja aqui em Jabaquara, também dando as boas-vindas aos nossos irmãos. Deixa eu tirar do mundo aqui. Isso. Vai lá, irmão Judemar. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sou grato a Deus também por essa oportunidade de participar desse painel missionário e a saudar a todos que estão nos assistindo.
E aqui, representando os promotores de missões, né, de todo o campo eclesiástico de Ipiranga, se o nosso secretário de missões nos permite representá-los aqui, que são aqueles que estão aí trabalhando, né, junto, lado a lado com a Secretaria de Missões, para divulgar esse tão belo trabalho missionário que a SEMAD tem feito por anos aí, do quais a gente participa também, pela misericórdia e bondade do Senhor, e é um privilégio muito grande. Muito bem, irmão Judemar, meus prezados irmãos. Então, esse é o primeiro painel missionário que nós estamos fazendo, é um experimento, permitindo o Senhor Deus, procuraremos melhorar ao final desse trabalho, eu voltarei a assisti-lo, para ver em que é que a gente pode melhorar, e assim sempre junto com o pastor Josias, os demais missionários que participarão em outras oportunidades, aqui na Igreja de Jabaquara, com o presbítero Gideomar, e todos os demais obreiros que também nos assessoram, né? E a gente vai sempre melhorando aí para que o trabalho flua e surta resultados para o crescimento da obra missionária. Então, para a gente poder começar e aquecer aqui a nossa fala, a gente colocou uma chamada simples, mas de uma foto bastante emblemática, pastor Josias. Essa foto que eu coloquei aí na tela, né, recebi de vocês, e é uma foto muito linda, né? Muitas crianças aqui participando desse trabalho, eu não sei o que é que estava sendo feito nesse dia, mas o nosso foco hoje é falar um pouco sobre o trabalho missionário na África, né? Temos um trabalho missionário amplo em várias regiões do Brasil. Cada igreja nossa também tem desenvolvido trabalhos em diferentes frentes, diferentes formas, mas hoje nós queremos dar um foco principal nesse lindo trabalho missionário da África. Então, pastor Josias, depois tem outras fotos para colocar, mas eu vou lhe passar a palavra para que o senhor possa explicar um pouco para a gente de onde surgiu, como surgiu, melhor dizendo, né? Quando surgiu esta obra missionária, quanto tempo nós estamos lá na África, quem está lá hoje representando a SEMAD, né? Então, eu vou deixar contigo agora essa primeira fala, pastor Josias, por gentileza. Fique super à vontade. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, para nós é uma honra ter essa oportunidade de falar desse grande trabalho que Deus tem nos ajudado ali na África. Pastor Rogério vai completar agora 6 anos que nós chegamos na África, para a glória do nome do Senhor Jesus. É bem verdade que nós tivemos a irmã Celeste, que por 11 anos trabalhou ali em Guiné-Bissau, porém os irmãos sabem que foi um trabalho ligado a uma outra agência, né? Uma outra agência que direcionou ela. No meu coração eu tinha o desejo que o Ministério do Ipiranga, a SEMAD, tivesse um trabalho na África controlado por Deus, mas com 100% no controle da SEMAD, do Ministério. Orando a Deus, nessa ocasião, a irmã Rosângela, missionária que hoje está atuando lá, um grande trabalho, onde Deus tem feito maravilhas naquele lugar, ela estava trabalhando na Bolívia, e nós estávamos aqui na SEMAD, num período de oração na noite, e numa visão, Deus mostrava, eu clamava a Deus e pedia a Deus, para quem vai para a África? Qual é o missionário que tu tem preparado para a África? A irmã Celeste está aí em final de carreira, e como nós iremos fazer? Irmão, naquela noite, Deus trouxe a imagem da Rosângela, ela estava na Bolívia, eu nem estava pensando na Rosângela, mas Deus trouxe a imagem da Rosângela e disse, ela irá para a África, e eu vou operar maravilhas através dela na África. E eu fiquei assustado, conversei com alguns companheiros na época que trabalhavam comigo, falei a visão, e logo uns meses depois, em oração, liguei para a missionária Rosângela na Bolívia, falei para ela que Deus tinha preparado um outro campo, que ela iria retornar ao Brasil, e as coisas começaram a caminhar. Ela terminou o trabalho na Bolívia, veio para o Brasil, chegou aqui, nós começamos a falar sobre a África, não tínhamos
nome de Burkina na cabeça, nem pensávamos em mandar ninguém para Burkina. A mente humana começou a trabalhar em cima de Guiné-Bissau, porque a Celeste estaria saindo, então nada mais do que alguém para continuar o trabalho. Isso era o pensamento nosso, humano. Porém, Deus tinha um trabalhado diferente. Quando nós começamos a dar entrada no documento para Guiné-Bissau, Deus fechou as portas, travou tudo, e nós entendemos que Deus não tinha aberto a porta ainda, o local. Muito bem, chamei a Rosângela, falei, Rosângela, volta para São Paulo, para tua casa, e vamos continuar orando, porque agora eu não sei qual é a direção que Deus quer para você e para a SEMAD em relação à África. Eu só sei que você vai para a África. Muito bem, passaram alguns meses, irmãos, e Deus abriu as portas em Burkina Faso. Havia um missionário que era companheiro, amigo da gente. Entramos em contato com ele, e através de oração as coisas foram se encaixando. Deus abriu a porta, passagem, casa, móvel. Deus foi trabalhando de uma maneira muito especial. Enfim, fomos com a Rosângela até Burkina, na cidade de Ouagadougou, que é a capital de Burkina. Porém, era apenas um preparo do que Deus ia preparar, do que Deus ia fazer. Passaram 8 meses, a Rosângela pegou malária, pegou outras doenças, quase morreu, foi uma situação difícil. Eu mesmo cheguei a ficar pensando, Senhor, será que eu estou na tua direção? Veio dúvida no coração, mas era Deus provando e confirmando a ida da nossa irmã para lá. Passaram 8 meses, Deus direcionou a Rosângela para essa cidade onde nós estamos hoje, Bobo de Olaçô. Depois que ela chegou lá, ela trabalhou 1 ano na cidade, conhecendo o idioma, cultura, conhecendo como é que andava para lá, para cá, e ali Deus foi abrindo as portas. Muito bem, irmãos. Ela tem uma obreira, um obreiro que é nosso, é uma irmã chamada Rolanda, que hoje ela é missionária da SEMAD também, ela é nativa, ela é mantida pela SEMAD, e a Rosângela conheceu, e as duas começaram a conversar, e a Rolanda falou, você precisa conhecer os vilages. Os vilages é abandonado, não tem ninguém. Os vilages não tem apoio nenhum, não tem luz elétrica, não tem nada, só tem pessoas carentes, necessitadas, enfermas, e não tem ninguém por aquele povo. Muito bem. Deus preparou, e a Rosângela, junto com a irmã Rolanda, foi até um local, um vilarejo chamado Baré. Nesse lugar, Deus começou a trabalhar. Ali a Rosângela começou a conhecer o pessoal, começou a levar alimentação para as crianças, começou a levar Jesus. Houve também um momento em que os chefes dos vilares, quando viu a Rosângela, abriu as portas para falar sobre o profeta Jesus. Ele dizia assim, nós estamos há tantos anos na feitiçaria, há tantos anos na macumbaria, há tantos anos nisso, e as nossas vidas nunca mudaram. Meus bisavôs, meus avôs, meus antepassados sempre mexeu com isso, nunca mudou as nossas vidas. Então agora vamos abrir as portas para esse profeta Jesus. Quem sabe esse Jesus tem poder para mudar a vida das nossas crianças, de mudar as nossas vidas. Então nós vimos Deus abrindo as portas dentro de um vilarejo na África. Depois desse dia, a Rosângela começou a pregar o evangelho e Deus começou a fazer maravilhas. E depois nós fomos atrás dos projetos, começamos a elaborar projetos. Inclusive, pastor, essa foto que vocês estão vendo aí é crianças e adultos misturados na festa de Natal que aconteceu no final do ano passado, aonde a igreja aqui no Brasil, a Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, junto com a SEMAD, reuniu aí os irmãos e mandou para lá uma quantidade em dinheiro, onde a Rosângela pôde comprar presentes, comida para eles, e foi uma grande festa, né? E através desse trabalho, Jesus salvando, Jesus libertando, e aí chegou um ponto que nós não tínhamos mais condições de ficar dentro do vilarejo. Tem algumas fotos aí que o senhor vai ver que tem uma construção de uma casa, e, na verdade, era a única casa que tinha lá, o resto era tudo barraco. E a Rosângela começou a pregar lá dentro. A Rosângela continuou levando o evangelho, levando comida para as crianças, falando do profeta Jesus. E a palavra de Deus foi crescendo no coração dos africanos naquela região. E outras pessoas foram chegando
para Jesus. Inclusive, pastor, nós temos um obreiro lá que chama... eu não vou lembrar o nome dele agora, Baqueri, alguma coisa assim, Baqueri. Ele era bêbado, batia na esposa. Depois que nós começamos a fazer o trabalho lá, ele começou a ajudar a missionária, parou de beber, se converteu. Hoje é um dos nossos obreiros, junto com a família dele conosco. Então, são milagres que foram acontecendo nessa chegada da SEMAD nesse lugar. E depois, a coisa começou a ficar meio complicada, continuar pregando dentro da vila deles. E quando foi há mais ou menos 2 anos atrás, houve-se a necessidade de nós termos um terreno, ter um lugar nosso, para nós construirmos a escola, o posto de saúde, a igreja, para que o povo saísse dos seus lugares para vir para cá, conhecer Jesus e nós podermos dar outros suportes para eles que eles necessitavam. Principalmente, nessas fotos que eu mostrou, nós tivemos lá, há 3 anos atrás, uma equipe de enfermeiros, aonde nós encontramos, pastor, pessoas mordidas de cobra, machucadas, doentes, sem nunca o médico ter visto ou ele ver o médico. Uma situação difícil, mas graças a Deus os irmãos que foram conosco fizeram um trabalho, atendemos mais de 300 pessoas, entre adultos e crianças abandonados. A partir dali, Deus trabalhou no coração dos chefes do vilarejo, que nos doou 6.000 metros de terra, e aí começou o grande projeto. Começou o grande projeto, essas terras já estão registradas no nome da igreja, está tudo documentado, estou com eles aqui no Brasil, tudo autorizado, e ali nós começamos uma luta para podermos construir essa construção que o senhor está mostrando aí, né, que está numa das fotos, aonde hoje é feito os cultos, onde hoje é feito a escola, porque, pastor, nós temos 50 alunos, crianças, que está sendo alfabetizado pela SEMAD, pelos nossos missionários, criança que não tinha nenhum recurso. Pois não, pastor? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou colocar aqui algumas fotos, para que possa explicar que momento é esse, onde estão, né, para que a gente se localize. Tem várias fotos aqui, eu vou colocar ela grande, e assim explica onde é que eles estão. Então, só um minutinho para que a gente possa fazer isso aqui. Por exemplo, esta aqui. Vilarejo de Baré, tá? Na cidade de Bobô de Olaçô. Porém, nós estamos a 40 quilômetros da cidade de Bobô de Olaçô, aonde está o nosso terreno, a nossa igreja, a escola e o posto médico. Certo. Agora, o que é esse templo? Esse é a nossa igreja, dentro do terreno que nós ganhamos, já construído para a glória de Deus. Aqui funciona o posto de saúde, a igreja e a escola, onde eu disse que nós temos 50 alunos que estão aprendendo a ler e escrever conosco. Aqui é um culto de adoração a Deus dentro desse salão que o senhor acabou de mostrar na foto anterior. Aqui está tendo um culto de adoração a Deus, aonde já desceram as águas 20 pessoas o ano passado e tem 15 preparados agora para abril para descer as águas. Que maravilha. Aqui também dentro do nosso salão, onde está tendo culto de adoração a Deus nesse momento. Muito bem, deixa eu pegar esse aqui. Aí, onde está a irmã Rosângela? Muito bem. Pastor, essa aqui é a única casa que tem dentro do vilarejo que nós alugamos para, inicialmente, nós iniciarmos o projeto com a escola e o projeto de atendimento e o projeto alimentar das crianças. Então, isso aí é uma casa com 2 cômodos que nós alugamos antes de nós termos o terreno e aquela construção que nós vimos anteriormente. Hoje, nós já devolvemos a casa para o dono e trabalhamos 100% dentro daquela casa, daquele templo que o senhor acabou de mostrar. Certo. Isso aqui, então, era onde iniciou, então, não é? Perfeito. Essa foto aqui é onde iniciou o trabalho. Se eu ver ao fundo a casa que nós alugamos,
e ao lado da casa de fora, quando dava aglomeração de crianças, 200, 300, nós tínhamos que fazer para o lado de fora. Muito bem. Deixa eu pegar mais uma foto. Aqui já é o novo templo. Aqui eu peguei essa foto, né? Então, é um culto que estava sendo feito dentro do templo atual, certo? Exatamente. Certo. Só mais uma foto aqui. Aqui provavelmente era alguma escola, alguma aula. Exatamente. Aqui, na verdade, é uma espécie de uma escola, mas não para os alunos nossos. É um outro grupo de pessoas que a Rosângela dá uma discipulado. Discipulado. Aqui ela está discipulando essas pessoas. Muito bem, muito bem. Depois, aqui ainda de novo, são fotos que eu fui coletando, que a irmã Ruth me passou. Então, de diferentes momentos aqui, já falou que foi onde originou o trabalho dessa casa alugada. Perfeito. Então, ela aqui com outros irmãos e irmãs, e aqui ela trabalhando com crianças. Voltando à foto, essa primeira pessoa que está com a mão no rosto essa chama Rolanda, que é uma das pioneiras conosco no trabalho, que hoje é uma missionária da SEMAD, que acompanha a Rosângela o tempo inteiro em todos esses trabalhos. Muito bom, bem explicado. E aqui? Aqui a Rosângela conversando com as crianças. No momento que ainda nós não tínhamos o templo, é uma foto antes de nós construirmos. Aqui ela está dentro do village, parece-me pela foto ser o Coró 3. É um outro village que se chama Coró 3, e ela está agachada, conversando com as crianças. Maravilha. Ou seja, tem muitas crianças que estão sendo evangelizadas ao longo desse trabalho. Deve ser um país, um local, uma cidade que tem um campo muito grande para ser evangelizado, não é verdade? Muito, pastor, muito. Inclusive, eu queria até aproveitar aqui e fazer um protesto, porque nós temos muitos missionários brasileiros, não é do nosso ministério, brasileiros, de Assembleias de Deus, de outras denominações, que eles estão lá no país, pastor, mas eles não querem ir no vilarejo onde nós estamos. Eles querem ficar na cidade grande, recebendo a ajuda das igrejas brasileiras e ficar no centro da cidade, onde não tem tanto recurso, mas a vida é mais sossegada. Por isso que eu sempre faço esse protesto. Deus nos levou aonde realmente tem pessoas que nunca vai poder retribuir aquilo que o Ministério do Ipiranga e a SEMAD está fazendo por eles lá, porque eles não têm como retribuir. Então, a SEMAD está no vilagem, aonde não tem água, não tem luz, não tem recurso nenhum. Deus nos mandou para lá. Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora, pastor José. Eu estou curioso para saber da irmã Gidalva, e também para colocar aqui também o nosso irmão Gildemar na tela, porque ele tem algumas informações bastante relevantes para compartilhar com a gente. Só que pela ordem aqui, vamos perguntar para a nossa irmã Gidalva como surgiu esse chamado da irmã Gidalva para missões. É recente, não é recente, irmã Gidalva? Também eu gostaria que explicasse também em qual de nossas igrejas a irmã serve a Deus, congrega, né? Qual é o seu pastor? Enfim, estamos fazendo um trabalho da SEMAD, a nível ministerial do Ipiranga, né? E na pessoa do pastor Josias Passos, que é o coordenador geral, né? Tivemos essa nobre oportunidade de estar com a senhora aqui também. Então, diga onde a senhora congrega, quem é o seu pastor, quando surgiu esse chamado, por gentileza. Então, eu congrego pastor na igreja missionária, né, congregava missionária com o pastor, hoje estou congregando o pastor Severino. Na época... Pastor, só uma adendo, por favor, me desculpa. A irmã Gidalva está falando que ela está na igreja missionária, mas, na verdade, ela está um pouco nervosa. Na verdade, é o seguinte, é uma congregação missionária do setor do São Luís, Jardim São Luís. Então, era de uma congregação de lá, tá? Então, só ajudando ela aqui por causa do corrido nervoso dela, tá? Então, ela continua agora. Não, me ajude aí, não. A ideia é essa, não é fácil falar, né? Para uma câmera que não tem ninguém do outro lado, parece, escutando. Então, vocês dois aí interajam para que fique claro para todos, né?
sobre esse chamado da irmã Gidalva. Fiquem à vontade vocês dois aí. Logo a gente vai colocar também aqui o presbítero Gidemar para ele também trazer informações muito relevantes para a gente. Eu vou sair da tela para ficar a tela cheia. Então, como o pastor José já explicou, então eu congrego lá no Jardim, na missionária, né? Missionária. Meu pastor hoje é pastor Severino, né? Está lá agora. E eu congregava lá, né? E o meu chamado missionário se deu há muitos anos, eu acredito na faixa dos 30 anos, quando Deus me chamou para a missão. Eu ainda nem entendia, nem sabia o que era missão. E Deus me chamou através de ouvir um testemunho de um ex-padre, Raimundo Pereira, acho que alguém deve conhecer. E isso deu na casa da minha tia, na época dos discos, dos LP ainda, quando ele contava o testemunho dele, que tinha acontecido com ele ali na Amazonas. E através daquele testemunho dele, me veio um desejo de eu ir para a África. Mas aí, meu Deus, não tinha expectativa nenhuma, né? E esse desejo, cada dia, ele foi crescendo dentro de mim, até eu cresci, fiquei na fase adulta, mas essa chamada da África, cada vez mais ela ardia dentro de mim. Eu dizia, eu vou para a África, né? Então, serviu até de deboche para muito, de zombaria para muito. Como assim você vai para a África? E olhando para mim, não tinha condições mesmo. Mas aí o tempo foi passando e Deus foi trabalhando. E hoje, para a glória de Deus, chegou o grande dia, tão esperado. E também, pastor, vou ajudar aqui a irmã Gidalva. Nós tivemos aqui, há mais ou menos 4 anos atrás, a chegada da irmã Gidalva aqui na base missionária. Porque a base missionária hoje, ela é uma realidade para a glória de Deus. E hoje nós temos aí uma média aí de 12 missionários no campo que passaram pela base missionária aqui na cidade de Itatiba, que foram orientados nas normas do Ministério do Ipiranga e estão trabalhando. A irmã Gidalva não é diferente. A irmã Gidalva veio para cá, né? Passou conosco 1 ano estudando aqui, se preparando, ficou 3 anos no Ceará, ali no sertão do Ceará, na cidade de Alagoinha, né? No distrito de Alagoinha, do Araripe, e fez um excelente trabalho naquela ocasião, e agora Deus chama ela para a África, e aí ela pode relatar esse chamado, essa experiência que ela já teve em termos de base, e agora a saída para o Ceará, né? Sim. A base, ela existe, é um órgão muito responsável. Eu sou grata a Deus por esse privilégio de participar da SEMAD, né? É um órgão muito... vou ter que falar, né? Estou na frente do meu secretário, mas, assim, é muito responsável pelos missionários, principalmente por mim, vou falar de mim. Eu fiquei 3 anos e 2 meses no Ceará, e, em momento algum, a base me deixou falando sozinha, né? O secretário pastor Josias me deu toda a atenção, e a base, ela supriu as minhas necessidades ali. Então, assim, é um órgão que, como que eu posso falar? Os trabalhos são um trabalho que não tem nada a esconder, né? Seria, essa não é a minha palavra, mas me fugiu agora, bem responsável mesmo. E, assim, eu sou muito grata a Deus por estar aqui na base. Por aqui eu aprendi muito, estou aprendendo ainda, mas aprendi muito aqui na base missionária. E, assim, com o aprendizado, né, que eu tive aqui, me deu condições para estar trabalhando ali no sertão do Ceará. Então, foi uma experiência muito boa. Muito bem. Muito importante a gente... Eu vou passar agora a palavra para o nosso presbítero, irmão Gildemar. Até também, irmão Gildemar, eu gostaria que o irmão explicasse para quem está nos assistindo e assistirá em outra oportunidade. O irmão Gildemar é quem é o promotor, coordenador de missões aqui da nossa igreja do Jabaquara. Também como surgiu, né,
esse desejo no seu coração, irmão Judemar, de se envolver, de apoiar, de investir o seu tempo, dedicar o seu tempo no suporte a esse lindo trabalho. Mas também é importante, meu Judemar, explicar para os nossos irmãos, porque não são só os irmãos do Jabaquara que assistirão essa live, está sendo gravada, e muitas outras pessoas assistirão também. Então, irmão Judemar, onde fica a base, para os irmãos entenderem também, explica um pouquinho para a gente aí, e fique à vontade também para complementar o que desejar. Irmão Judemar, estou te passando a palavra agora também. Ouvindo e vendo essas fotos, a chama arde mais no coração, né? É muito gratificante ver o que Deus está fazendo, e a gente fica muito feliz. Meu envolvimento com missões se deu quando eu, novo convertido, meu pai na fé, o pastor saudoso José Eduardo Bastos, me chamou para ser líder de missões do evangelismo, quando eu congregava no Ministério do Belém. Ele me chamou um dia lá na frente, falou que ia ser o líder do trabalho, e deu o nome do grupo de trabalhadores da 1ª hora, né? E a partir dali, desde o novo convertido, eu comecei a estudar discipulado, fui discipulado na igreja de Jabaquara, quando novo convertido pelo pastor Alcides Fávaro, quando ele era pastor em Jabaquara, juntamente com a minha esposa, e Deus me chamou para essa área do discipulado. Eu vi que era algo que eu gostaria de fazer. Em 2001, eu fui em Curitiba, no Paraná, para fazer um CAPED, né, um curso de aperfeiçoamento de professores nessa área, com o pastor Marcos Tuller, do Rio de Janeiro, e comecei a me envolver com missões, a fazer evangelismo, discipulado, dar aula na igreja, né, na escola dominical. E ocorreu que eu fiquei um tempo afastado do evangelho, minha mãe faleceu. Depois de um mês, eu retornei para o evangelho, e Deus falou muito forte ao meu coração sobre essa questão da obra, né? Que Deus estava me separando para uma obra. Nós fomos fazer uma viagem em 18 de julho de 2004 para uma cidade de Olambra, e o Senhor salvou 22 pessoas naquela viagem. E a partir dali, 2005, no ano seguinte, Deus fechou todas as portas aqui na região de Embu das Artes. Eu fui morar em Jabaquara e congregar no Ministério do Ipiranga. E lá eu orei a Deus e pedi para Deus acender a chama evangelística no meu coração. Isso, na verdade, eu orei dia 22 de junho de 2004. E aí, logo em seguida, o pastor Moreno, que também é um pai na fé, me chamou para ser líder de missões de Jabaquara. E a SEMAD tem um papel fundamental na minha formação ministerial, porque eu comecei a dirigir os cultos, a chamar os pregadores, né, sempre com a orientação da SEMAD, e isso foi de grande valia no meu ministério, né? E tanto é que eu fiquei de 2007 a 2013 como líder de missões, e estou retornando agora em 2019. Então, a SEMAD faz parte, né, da minha vida. Eu lembro que quando eu saí do Ipiranga para mudar para Taboão da Serra, eu fui no congresso em 2015, se eu não me engano, na SEMAD, né? Que fica em Itatiba, a nossa base missionária fica em Itatiba. E eu lembro que, na ocasião, eu chorei muito, porque eu não queria me desligar do Ipiranga, né? E da SEMAD em si. E eu lembro que o missionário Alex estava presente, que foi uma pessoa que a gente trabalhou junto na época que a gente trabalhava na base da SEMAD, quando eu era aqui em São Paulo. Criamos uma amizade aí com o missionário Alex. E aí, resumindo aqui, eu lembro que a gente fazia um trabalho de um projeto, e nesse projeto, juntamente com o irmão pastor Silvio Silva, ele me ensinou a fazer um blog em formato de site. E esse formato de trabalho, o Alex se interessou, e a gente fez uma arte para ele, e começou a falar do Projeto Chile, na época, né, que ele estava saindo lá do Espírito Santo, na época a gente tinha uma parceria missionária lá com o Cairó, se não me engano, ou com outra agência missionária, e eu louvo a Deus que hoje nós temos a nossa própria base, né, para treinar os nossos missionários. E eu lembro que a gente divulgou o trabalho do missionário Alex, fomos em algumas igrejas parceiras quando ele estava
indo para o campo. E depois de muito tempo, em 2015, quando eu estou saindo do Ipiranga, né, ele me apresenta a esposa dele lá em Itatiba, no Congresso de Missões, a missionária Yasna. E ela falou, irmão Judemar, eu preciso te agradecer. Eu falei, mas por quê, irmã? Porque aquele site que você fez, ou aquele blog, eu tive mais informações sobre o Alex, né? Deus preparou, a gente casou, e hoje eu vejo o irmão Alex Alexandre, que está no Chile, no Peru hoje, né? Com a família formada, isso é muito gratificante. E como promotor de missão, a gente fica com aquele desejo de conhecer mais o campo, de fazer uma viagem, né? Eu creio que essa também é a realidade de muitos promotores que gostariam de estar conhecendo o campo, e graças a Deus que a SEMAD também, na pessoa do pastor Josias, tem dado essa oportunidade, né? De levar alguns pastores, de levar alguns promotores de missões para conhecer o campo e ver na prática como que é, né? Esse trabalho aí excelente e precisamos fazer para a glória de Deus. Exatamente isso, né? No Ceará eu tive a oportunidade de conhecer, quando eu estava no começo, estive lá com o missionário James, no começo mesmo, né? Um começo bastante árduo, porque o trabalho nunca é fácil, mas o começo é mais desafiador, como o próprio pastor José estava dizendo no começo do projeto da África. Imagine, se no Brasil é difícil iniciar o trabalho missionário nesses campos remotos onde a SEMAD está, quem dirá em um país em que você não é de lá, né? Então, a dificuldade é elevada ao cubo aí. Então, tudo isso a gente tem que considerar um desafio. E alguém pode perguntar, viu, pastor Josias, irmã Gidalva, irmão Judemar, alguém pode perguntar, poxa, mas para que ir para a África? Né? Se o Brasil é tão grande, tem tantos lugares para pregar, para que ir lá para outro país? Pois é, se não fosse assim, se os missionários suecos não tivessem vindo para o Brasil, né, talvez o evangelho teria tardado muito para chegar. Nossa, chegaria, mas levaria mais tempo. Então, a gente tem que valorizar a direção que o Espírito Santo de Deus dá e a gente executar dentro, né, das possibilidades que ele também vai preparar. Não é isso, pastor Josias? Da importância de a gente entender, né, esse direcionamento para fazer a obra, não é? Sem dúvida, pastor Rogério. Inclusive, eu queria até registrar aqui a presença dos nossos missionários que estão nos acompanhando. O missionário Fábio, o irmão Zani. Nós temos o irmão Carlos, dali da Bahia, que está nos acompanhando. Né, dos que eu vi aqui, temos também o irmão Josias Júnior, né? Então, vários irmãos estão aqui mandando abraço, mandando paz do Senhor, fico feliz. Mas o que o senhor falou aí é verdade, o trabalho tem sido desenvolvido na direção de Deus. Eu tenho um temor a Deus, pastor, que eu não quero levar nas minhas contas, porque nós percebemos que, às vezes, no dia a dia, um missionário, um obreiro, faz alguma coisa que você não gosta e você põe na caderneta. A hora que você tiver a chance de botar ele num lugar ruim, num lugar que você acha que é ruim, você joga ele para lá. Eu louvo a Deus que, nesses 8 anos que o Senhor Jesus tem me colocado à frente da SEMAD, eu tenho tido muito temor a Deus, né? Não tenho feito isso com nenhum missionário. Eu vou botar ele naquele campo para ele ver como é que é. Não, graças a Deus, eu louvo a Deus que esses missionários que estão trabalhando na SEMAD hoje, eu posso dar testemunho, são homens de Deus e mulheres de Deus, que estão desbravando aí 7, 8 estados brasileiros. O irmão falou do Alex, um homem de Deus, sem dúvida nenhuma. Falou aí da Rosângela, que tem feito um trabalho na África espetacular, e nós glorificamos muito a Deus. Inclusive, pastor, aproveito, a irmã Rosângela está com uma irmã que está internada, incubada por causa do Covid, ligou chorando essa semana, suplicando oração nossa. Eu peço que os irmãos que estão nos ouvindo aí, orem pela família da irmã Rosângela, porque não é fácil. Inclusive, ela já perdeu o ente querido no campo, sem poder viver a família, sem poder estar no local. Então, a vida missionária, ela é realmente uma vida sofrida, mas ela tem os seus momentos de alegria, porque o Espírito Santo, ele consola, e o consolo do Espírito Santo não tem como comparar nada. Ele chega e consola mesmo os nossos corações. Então, eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos nossos missionários.
pela vida da SEMAD, do Ministério do Ipiranga, o nosso pastor presidente, que tem apoiado incondicionalmente, fielmente, ele tem dado apoio à SEMAD. Então, nós estamos muito felizes com o que vem se desenrolando. Essas fotos que o senhor está mostrando aí, é um trabalho organizado. A irmã Rosângela tem feito uniforme, tem feito um trabalho de organização tremendo. E abro aqui, pastor, o convite para o senhor, para o irmão Gildemar, e tantos mais que estão nos assistindo, a estar lá nesse lugar para ver o que Deus está fazendo ali na África, e também outros campos missionários, como o Amazonas, como Pernambuco, como a Bahia, como o Vale de Quitionha, né, como o Rio Grande do Sul, né, que Deus está nos dando um terreno agora para comprar. Então, Deus tem feito maravilhas, pastor, e eu louvo a Deus pelo Ministério do Ipiranga, que está fazendo missões com muita seriedade. Muito bem. Pois é, esse, meus irmãos, como nós dissemos no começo, mas nem todos estavam ainda conectados, esse é o nosso primeiro painel missionário, né? Por que nós estamos fazendo esse painel missionário online? Ora, nós estamos numa época de exceção, uma época de pandemia. Geralmente, os nossos cultos de missões são realizados de forma presencial, mas nós vamos aproveitar essa situação no bom sentido de que nós não podemos nos reunir em muitas das situações, temos que otimizar o tempo do trabalho presencial, e assim a gente vai começar a fazer esses trabalhos de missões de forma online, como estamos fazendo aqui, um painel missionário. Estamos começando hoje com esse painel dedicado à África, porque nós temos aí em vista uma viagem missionária a fazer, se o Senhor Deus permitir, né? Tem toda uma chamada que a SEMAD está fazendo para esse trabalho, para essa viagem que logo mais deve acontecer, mas também a gente deve entrar em outros países também, né? Eu dizia aos nossos obreiros em Jabaquara, que compõem esse trabalho de missões, também dizia o pastor Josias e aos missionários também, que, veja, o Brasil é um país continental, né, que fala a língua portuguesa, mas todos os países que estão ao nosso redor, né, a língua é o espanhol. E nós precisamos evangelizar esses países que estão ao nosso redor. Temos missionários em alguns deles, né? E veja, hoje, ao gravar esta live, nós estamos no Facebook. É claro, só temos aqui, estamos falando em português, muito bem, para brasileiros. Agora, permitindo o Senhor Deus, em breve, nós vamos fazer uma live também como essa, mas em espanhol, e gravar no YouTube, em espanhol, deixar gravado lá, porque é uma forma de nós levarmos o Evangelho, né, na língua nativa deles, com missionários nossos que falam espanhol, oportunamente em inglês, oportunamente em outros idiomas também, porque hoje as mídias sociais, nós tivemos um painel ontem, pastor Josias, sobre o evangelismo em mídias sociais, nessa época que nós estamos vivendo. E falávamos sobre isso, a oportunidade que nós temos de atravessar bairros, cidades, estados e países, levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos mais essa barreira, né? E são oportunidades que a gente tem de falar do amor de Jesus. Hoje, se eu quiser assistir uma live do Chile, basta eu entrar no YouTube ou em alguma página de lá, eu vou assistir. Se eu quiser assistir uma live dos Estados Unidos, basta eu entrar lá e vou assistir, na língua nativa deles. Então, da mesma forma, nós podemos evangelizar, né, atravessando barreiras em outros idiomas, pregando o evangelho e falando do trabalho, porque também, fazendo assim, o Senhor poderá abrir outras portas para a SEMAD, né? Outros missionários poderão incorporar esta fileira, e assim o trabalho do Senhor seguir adiante. O que nós não podemos mais fazer, pastor Josias, isso eu falo por nós em Jabaquara, pelo tempo que o Senhor assim nos permitir, nós não podemos mais ficar fazendo trabalhos dentro da igreja, só. Perfeito. Nós precisamos sair, nós precisamos falar fora da igreja. Só que em uma grande cidade, como São Paulo, como o bairro de Jabaquara, eu não tenho condições de fazer culto ao ar livre como eu fazia no Parque Bristol, por exemplo, né? Porque são bairros diferentes,
se bem que faz muito tempo que eu não vou ao Parque Bristol, estou falando porque eu nasci no Parque Bristol, né? Hoje temos, cada igreja tem o seu pastor, e cada pastor está fazendo o melhor que pode fazer dentro da sua disponibilidade. Mas veja que a Rua Maracá, onde nós estamos na igreja de Jabaquara, é uma rua praticamente de prédios residenciais. Imagine, irmão Gidemar, a gente colocar uma caixa de som lá fora da igreja e começar a falar de Jesus. Nós vamos ser presos. Porque, claro que ainda nem a época é para isso. Fazer evangelização de folheto, sempre fiz, sempre gostei de fazer. Mas hoje também, na cidade grande, não é permitido fazer isso, mais entregar folheto. No interior, talvez funcione, uma outra igreja funcione. Então, cada lugar, cada igreja, cada povoado tem a sua particularidade. A gente precisa entender isso. Por isso que cada missionário vai orar a Deus para que o Espírito Santo de Deus lhe dirija na melhor forma que ele puder trabalhar. Não é verdade? Então, como estivemos lá no Ceará, um trabalho que hoje cresceu muito, mas o começo foi um começo muito difícil, né? A gente estive lá com a esposa, com a filha, mas o Senhor honrou. Deus tem abençoado, a obra tem crescido, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Né? Pastor, você tem mais algumas considerações, por exemplo, que eu tenho curiosidade, qual é o idioma lá, o dialeto que eles utilizam, como que é isso? Como tem tradutor, não tem? Só para a gente entender um pouco aí essa questão da África. Pastor, aproveitando essa oportunidade também, na questão que o senhor falou aí, da língua, a Burkina tem 70, como que chama? Dialetos. 70. O senhor ter uma noção, na capital, nas grandes cidades, o povo fala, né, no dialeto deles e fala o francês. Lá dentro dos vilages onde nós estamos, já não é assim. A maioria do pessoal não fala francês, fala só o dialeto. Então, a situação, por exemplo, a Rosângela está lá em Baré. Então, a língua lá é bobô, né? A língua lá chama bobô. Aí, quando ela vai para o Coró, é outro dialeto. Entendeu? Então, para você pregar o evangelho na Burkina, não é você aprender o francês e correr lá e pregar. Não tem nada a ver. Cada lugar é um dialeto. Você não encontra todo mundo falando em francês. Então, o que acontece? O que Deus fez? Deus nos deu um obreiro local chamado Amadou, que ele tem um testemunho lindo, maravilhoso, pastor. Sabe? Não dá tempo de falar o testemunho dele. Porém, ele está conosco, é obreiro nosso. E além de falar inglês, espanhol e francês, ele fala mais 7 dialetos do país. Então, ele tem sido o nosso braço direito junto com a Rosângela. A Rosângela já fala alguma coisa no dialeto. Porém, quando ela vai para o Coró 1, para o Coró 3, que é outro dialeto, esse Amadou, que é nosso obreiro, acompanha ela para fazer as traduções. Entendeu? Então, Deus tem trabalhado de uma maneira muito especial nessa questão. Inclusive, quero aproveitar para falar aqui do missionário João Paulo, que está em Brasília, está estudando lá na escola Missões Além, estudando linguística, pastor. Porque Deus colocou no nosso coração traduzirmos pelo menos um livro da Bíblia, o Mateus, Lucas, nesse dialeto aonde nós estamos trabalhando. E nós já começamos esse processo. João Paulo vai ficar 10 meses lá estudando a linguística, para depois dar procedimento, ir para a Burkina, conhecer a cultura, conhecer a língua, e depois trazer o Amadou para o Brasil, para nós começarmos o processo de tradução da Bíblia, um trabalho 100% do Ministério do Ipiranga e Semares. Então, é dificultoso mesmo pregar. Você não dá para sair em qualquer vila pregando, porque você tem que saber o dialeto. Aqui fala bobô, ali fala outro, ali fala outro. Então, realmente, só Deus mesmo que está comandando o trabalho da SEMAD ali naquele país. Olha só. Ei, irmão Gidemar, aqui no Brasil, vamos falar aqui em São Paulo, né? Claro,
com todo o respeito, toda a consideração que todos merecem, mas veja, nós estamos no conforto aqui, não é? O Senhor Deus tem nos abençoado grandissimamente, temos um conforto de tempos bonitos, né? Uma estrutura adequada para acomodar os nossos irmãos, as nossas próprias casas, enfim, conexão à internet, como estamos aqui fazendo essa transmissão. Mas, irmão Judemar, imagine, nem todos os lugares têm esses benefícios, esse conforto para servir a Deus, né? Não é motivo de a gente valorizar o que a gente tem, né? E esta valorização não é uma valorização falada apenas. A valorização se dá através de atitudes. Não é verdade, irmão Judemar? Perfeito, pastor. Inclusive, pegando o gancho aí, a gente sabe que a Burkina Faso, ela está no ranking dos países perseguidos, o 32º país de uma lista de 50, que a Missões Portas Abertas todo ano faz esse ranking, né? E a maior dificuldade lá é a questão da perseguição do Estado Islâmico. Já gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Josias. Como que se dá essa questão aí? De fato, existem mesmo grupos extremistas que têm agido nesse país? De fato, é assim a realidade? São fake news? E quais as maiores necessidades desse país? Irmão Judemar, é realidade isso daí sim, tá? É muita realidade. Inclusive, há 2 anos atrás, quando nós estivemos lá, o grupo islâmico esteve onde nós estamos trabalhando à procura de nós, brasileiros. E, para a glória de Deus, nós tínhamos acabado de sair do aeroporto. E eles estiveram lá à procura dos estrangeiros que estavam naquela região. E aconteceu alguns fatos que foi relatado pela missionária Rosângela depois, que eles chegaram a matar pessoas do vilarejo naquela ocasião, entendeu? Em protesto do trabalho evangelístico que nós estamos realizando lá. E Deus guardou, Deus abençoou, depois a Rosângela ficou 2 ou 3 semanas sem voltar lá, depois ela foi retornando devagarinho em horários diferentes, isso é real. Foi voltando em horários diferentes e, graças a Deus, voltamos a trabalhar, todo vapor, construímos, e até agora nós estamos protegidos por Deus. Sabemos que a qualquer momento, se Deus permitir, podemos ser atacados. Principalmente agora que temos igreja. Agora acabamos de furar o poço, já tem água no lugar, para a glória de Deus. Vai sair um pouquinho mais, mas já tem água lá no nosso terreno, já furamos o poço para a glória de Deus. Então, está acontecendo muitas coisas maravilhosas. E em conversa com o nosso pastor presidente, há 2 semanas atrás, informando ele sobre a rotina, sobre o poço, sobre a construção, eu gosto de deixar o presidente bem a par de tudo que está acontecendo. Quando eu disse do poço, ele assustou. Ele falou, mas não tem perigo de perder o poço? Eu falei, só tem uma chance de nós perder o poço. Se o Islã chegar lá, nós não vamos perder o poço. Nós vamos perder a igreja, vai perder vida, vai perder tudo. E nós não vamos recuar por causa do Islã. Vamos continuar avançando. Então, irmão, é real isso daí. Eu já cheguei a ver jipe com guerrilheiros passando na pista onde estamos na margem dela, nós estamos num vilarejo à margem da rodovia, e nós já vimos aqueles jipes, o pessoal armado passar nas avenidas. Então, existe sim, é uma coisa real isso. Porém, nós fomos chamados para esse chamado aí, né, no meio de ovelhas jogadas no meio de lobos. E nós não temos que temer, porque Deus está no controle de todas as coisas. E eu guardo no meu coração aquele versículo de Jesus: se a semente morrer, ela dá fruto. Então, temos aí para fazer essa obra de Deus. Então, a sua pergunta é real. Corremos o risco, sim. Toda vez que vamos para lá, corremos o risco. Porém, há um gozo dentro da nossa alma que foi dado pelo Espírito Santo, que não tem como explicar isso. Eu já passei muitos perigos, e no momento de ter medo, veio o gozo no coração, tirou o medo e invadiu o gozo.
de morrer por Cristo, de ser preso por Cristo, é algo que só o Espírito Santo e só quem sente essa situação pode falar alguma coisa. A pergunta realmente foi muito apropriada, que o irmão Gildemar fez, muito apropriada mesmo, e digo mais, isso não está muito longe da gente, né? Recentemente no Chile, a gente estudou até de um taxista, por exemplo, olha, aqui no Chile, talvez não como país, talvez uma cidade ou outra, seja o que eu vou dizer agora, foi o que ele me disse. Se você quiser pregar ao ar livre aqui no Chile, você é apedrejado. Não é permitido. Você não pode fazer, pelo menos na região onde nós estávamos, não é permitido fazer cultos ou evangelização de rua. Não é permitido. Talvez em alguns outros estados daquele país isso possa acontecer. Da mesma forma, isso acontece na Venezuela, né? Um país extremamente delicado. Por isso que estou dizendo que é importante a gente evangelizar, falar do amor de Jesus de forma online, porque a palavra vai atravessar fronteiras, né? Se nós não pudermos estar lá presencialmente, mas a palavra vai chegar, o evangelho vai chegar, e o Espírito Santo fará a obra nos corações, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de que sempre há risco. Até aqui no Brasil, me lembro que a gente estava fazendo um culto ao ar livre alguns anos atrás, e isso incomoda também as pessoas, né? E tentaram jogar cadeira na gente, tentaram afrontar. Era um bairro bem periférico, né? Mas o evangelho foi pregado. O que a gente precisa ter e receber sempre da parte de Deus é sabedoria. Os tempos são difíceis, a gente tem que saber buscar a Deus direção para a gente também não afrontar, não confrontar, especialmente aqui no Brasil, né? Imagine em um pleno domingo, na frente da sua casa, colocar uma caixa de som de música. A gente vai ficar incomodado. Isso acontece também, imagina se querer pregar o evangelho na frente de algumas moradias ou até prédios, né? Então, tudo requer sabedoria, requer discernimento para fazer a obra do Senhor e gerar frutos, né? Dar resultado. Então, essa sensibilidade a gente tem que ter. Então, com a permissão de Deus, a gente vai avançar nesses trabalhos missionários que vai além de um trabalho transcultural, né? Tem diferentes trabalhos que a gente pode fazer de missões. Missões, a gente evangeliza, por exemplo, doando sangue, é um trabalho missionário, né? Ir na frente do hospital, como os nossos irmãos de Pirassununga fizeram, na pessoa do pastor José Denilson, é um trabalho missionário. Foram lá orar ao Senhor, clamar ao Senhor, né? E fazer a obra do Senhor Deus. Então, é um trabalho missionário. Tem diferentes formas de a gente cooperar. E eu estou falando aqui cooperar, estou vendo aí irmã Gidalva, o pastor Josias com essas camisetas bonitas, e o irmão Gildemar me perguntou, pastor Rogério, e a nossa camiseta? A gente não pode usar a camiseta na live também? Eu falei, irmão Gildemar, Deus proverá, eu também não tenho aqui, eu até peguei uma que eu tinha aqui, ó, Jesus Cristo, tal, para poder ficar minimamente uniformizado, mas, irmão Gildemar, na próxima nós vamos comprar, porque nós vamos ajudar a SEMAD, né? Mas explica para a gente, irmão Josias, como que a gente compra essas camisetas bonitas aí, eu vi no Instagram, várias camisetas, explica para a gente um pouco aí, como que a gente faz para adquirir essas camisetas e ajudar a obra missionária? Sim, pastor. Inclusive, a irmã Gidalva vai estar com vocês aí no domingo de manhã, ela vai levar algumas, tá? Ela vai levar algumas, se os irmãos se interessarem, já pode adquirir. Em outras questões, nós temos aí no nosso site o telefone aqui da SEMAD, que alguém pode ligar e fazer o pedido aqui junto à irmã Rutilene. A pessoa liga, faz um Pix, paga a camiseta junto com a postagem do correio e a gente encaminha. Nós temos mandado muitas camisas pelo correio. Então, os irmãos que quiserem adquirir, entre em contato conosco aqui na SEMAD, né? O telefone fixo aqui é o 4524-4694. E o nosso celular aqui, eu vou pedir para a irmã Rutilene passar aqui para mim, que eu estou sem um cartão aqui, e ela vai passar o número do celular, que você pode passar uma mensagem com endereço, tudo certinho,
e você vai adquirir aí, vai receber na sua casa as camisas. Inclusive, elas estão lá, pastor. Se entrar no Face da SEMAD, nas redes sociais da SEMAD, você vai perceber lá que já tem um videozinho com as cores, com os desenhos. Então, você chega lá, escolhe qual você quer, passa um WhatsApp aqui para a Rutilene e você recebe na sua casa a sua camiseta. Anota aí, ó. É 11 99 750 2448. Repetindo, 11 99 750 2448. Passa uma mensagem nesse WhatsApp, fala com a Ruth, e você vai ver que você vai receber na sua casa a camiseta. Ok, pastor? Vamos fazer o seguinte. Repete o número do celular, por favor. 11. Deixa eu pegar o óculos aqui. 11 99 750 2448. Eu estou te perguntando, porque hoje é tudo tecnologia, né? Então, esse telefone é a central de vendas. Isso. Por exemplo. Tá. E também funciona no WhatsApp. Ele está no WhatsApp. Também está no WhatsApp, tá. Então, eu estou perguntando pelo seguinte, eu já vou colocar aqui na tela para que tenha essa informação e não tenha dúvida. Central de vendas, está aí no rodapé. 99750 2448. É isso aí? Perfeito. Tá. Então tá na tela, pelo menos aí. Não anotei. Depois assiste de novo, chega nessa página e você vai ver aí esse telefone, né, para poder central de vendas das camisetas, inclusive aqui, deixa eu colocar central de vendas, camisetas. Vou aproveitar. Nós estamos indo para o final desse primeiro painel já, mas deixa eu colocar fixo aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu colocar aqui fixo. Muito bem. Deixa eu ver se vai ficar nítido aqui. Central de vendas, ó, camisetas SEMAD, 11 99 750 2448. Deixa eu aproveitar e também informar os nossos irmãos que estão nos acompanhando e assistirão em outra oportunidade, que amanhã, permitindo o Senhor Deus, no sábado, veja aí o rodapé. Sábado, dia 13 de março, às 15 horas, Mulheres que Impactam. É um painel presencial que nós teremos na nossa ADI em Jabaquara e também será online. Estamos aí celebrando a Semana da Mulher, que se finda aí neste sábado amanhã. E como as novas diretrizes do governo do Estado de São Paulo se aplicam a partir de segunda-feira, dia 15, então os trabalhos desse final de semana seguirão normalmente, presencialmente. Todavia, nós tomaremos todos os cuidados como estamos tomando. E pedimos aos irmãos que fazem parte do grupo de risco que se cuidem, né, e que evitem ao máximo a exposição. Também quero ainda aproveitar e deixar registrado também, só para eu não esquecer. Já era para ter feito isso antes. Domingo, nesse domingo, dia 14, teremos 2 cultos. Olha lá, irmã Gidalva, 2 cultos presenciais. Matutino, pela manhã, início às 9 horas. Então, nesse culto, a irmã Gidalva estará com a gente, né? E o vespertino começa às 17 horas. Ambos cultos presenciais e o da noite será transmitido online a mensagem. A irmã Gidalva estará com a gente no da manhã, às 9 horas. Ela vai levar para a gente castanhas, camisetas, para poder vender e angariar recursos para subsidiar esse lindo trabalho missionário desenvolvido pela SEMAD. Então, estou deixando registrado aqui, irmã Judemar, para a gente não esquecer e as pessoas terem a informação bem clara. E também é importante destacar, vou colocar aqui uma imagem para que fique também claro. Olha lá, pastor Josias, nós colocamos aí uma informação daqueles irmãos que desejarem também cooperar, contribuir com o trabalho missionário. Hoje tem a possibilidade de fazer transferência via Pix, né? Tem aí o e-mail, que é o e-mail-chave da SEMAD, tudo bonitinho, para que possa, então,
apoiar essa viagem missionária, que será no mês de abril, se assim Deus permitir, pastor Josias, é isso mesmo, no mês de abril? Pastor, foi bom o senhor falar. O que acontece? O senhor falou uma palavra no começo, pastor, que é muito importante. Nós programamos toda a viagem para abril, mas nós estamos vendo aí a pandemia, a situação, está programado, mas não sabemos. Se permitir Deus, iremos. Se não permitir, um pouquinho mais à frente, um mês à frente, alguma coisa. Nós estamos trabalhando de acordo com o que Deus está preparando. Nós marcamos uma data. Então, nós estamos trabalhando. Eu acredito que Deus vai nos direcionar a data correta, mas acredito que seja abril, um pouquinho mais para frente. Não tem problema, mas é só para realmente, nessa época, as nossas agendas, elas estão dinâmicas. Não é só da igreja. Empresa, quem tem negócios, enfim, tudo precisa ser ajustado, né, meu Josemar? Não é mais, nós não temos mais o domínio, o controle do dia. Nunca tivemos, na verdade, porque diz a Bíblia que, no caso, amanhã pertence a Deus, e é uma verdade bíblica, e estamos vivendo essa verdade como nunca. Né? O amanhã pertence a Deus. Na verdade, o próximo segundo pertence a Deus. Começa por aí, né? Então, por isso que a Bíblia também nos orienta. Se o Senhor Deus permitir, assim será. Então, a gente faz uma programação prévia porque precisamos fazê-la. Mas a questão do mês aí é ajustável. O importante é que tudo que a gente fizer, ainda mais agora, que a África é um outro país, tem câmbio. Qualquer recurso que eu envio para um outro país, eu sofro variação cambial. Imagine o dólar nas alturas, o euro nas alturas. Então, o esforço que se fazia anos atrás para apoiar o trabalho missionário no exterior era um. O esforço que se faz hoje para apoiar o trabalho missionário em outro país é outro. Né? Então, os missionários estão lá. Eles precisam da nossa ajuda, da nossa intercessão, da nossa cooperação. E o dólar, sem dúvida, isso sempre vai dificultar. Então, sempre diluindo, sempre cada um podendo ajudar um pouquinho, vai aliviar para todos e a obra do Senhor seguirá adiante. Não é isso, pastor Josias? É isso mesmo, pastor Rogério. Inclusive, lembrando aqui que em março do ano passado, nós viramos com o dólar entre 3,85, por aí. Hoje, o dólar de hoje, 5,40. E lembrando que alguns meses atrás, nós chegamos a mais de R$6. Ficamos aí virando na casa de 30 dias, 6,30, 6,40, e isso daí tudo nos causou um esforço maior para mantermos a obra missionária na África, né? Então, essa ajuda aí vem no momento muito oportuno. Estou preocupado agora novamente com os fechamentos da igreja aí nos próximos 15 dias. Já me preocupa porque muita gente está fazendo culto de missões no quarto, no quinto, e aí já não vai fazer o culto de missões. Então, aí chega a hora dos irmãos abraçar a SEMAD no particular. O senhor acabou de mostrar o nosso PIX. Nós temos as contas também que pode ser feito. Se você entrar no site, você vai ter as contas do Itaú, do Bradesco. Mas tem o PIX aí, que é o mais fácil, mais rápido, que você poderá fazer a sua oferta direto para a obra missionária. Muito bem. Bom, meus irmãos, nós estamos agora para o final desse primeiro painel. Eu vou passar aqui ao nosso irmão Judemar, nosso presbítero, para fazer as últimas considerações, para que a gente possa, então, concluir e permitir no Senhor Deus, pelo menos aí a cada 2 semanas, a gente deve fazer esse painel missionário, sempre à sexta-feira, porque mesmo com a igreja fechada em uma situação extrema, como acontecerá daqui 15 dias, por conta aí da fase especial aplicada em São Paulo, mas o trabalho online, pelo menos, nós faremos com a graça de Deus. Então, irmão Judemar, por favor, as considerações finais para a gente concluir esse primeiro painel, por gentileza. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade, né, pela iniciativa aí que o senhor teve de fazer esse painel missionário, de poder estar falando aí com o pastor Josias, com a missionária Gidalva, e já mandando aí nosso abraço para toda a base missionária e todos os missionários. Inclusive, gostaria de fazer uma última pergunta. Pastor Josias, se alguém quiser visitar a sede da SEMAD aí, do Centro de Treinamento Missionário, e quiser
contar com um dos nossos missionários que estejam aí, né, passando essa fase vermelha, como, por exemplo, a irmã Gidalva, que está se preparando para ir para a África. Como que faz? Liga para quem? E, encerrando a minha fala, já grata a Deus, como que está o coração, missionária Gidalva, nesses momentos finais aí de concretizar, né, essa bênção, esse sonho de poder pisar no campo missionário? Claro, a senhora já pisou, já faz um trabalho missionário conosco, mas num outro país, aquele país que Deus colocou no seu coração, lá no início da sua chamada. Então, pastor, é assim, eu estou muito feliz, eu não vejo a hora de acontecer, de eu chegar lá. Brinquei no dia do pastor Josias, eu sou o pastor Josias, e eu não sei se quando eu chegar lá, se eu vou gritar, se eu vou chorar, eu não sei qual vai ser minha reação de felicidade, mas eu estou muito, muito, muito feliz mesmo, e eu não vejo a hora de chegar esse dia, e sei que vai ser uma bênção. Amém. A irmã Gidalva fala pouco, mas ela está com o coração. Hoje eu estava conversando com ela sobre a África, ela suou, chorou, então ela não consegue expressar aqui, mas ela está muito animada para poder ajudar a Rosângela ali. Voltando para a sua pergunta, irmão Judemar, é o seguinte, para visitar a base, eu costumo dizer, pastor Rogério, cada visita que nós recebemos aqui na base, principalmente pastor setorial, promotores, irmãos, que visita a base aqui em Itatiba, eu considero uma vitamina para as nossas vidas. Nós que trabalhamos aqui, quando o senhor sai de São Paulo, os promotores saem da sua cidade, os irmãos reúnem uma van, um ônibus para estar conosco aqui na base, renova as nossas forças. Porque, às vezes, é um sábado que vocês têm para descansar, um sábado para estar com a família, vocês escolhem estar aqui na base para ver como é que está o funcionamento, para nos visitar e nos trazer alegria. Porque quando vocês vêm aqui, vocês fortalecem a gente, vocês faz com que nós continuemos o nosso caminho, porque vocês estão ajudando a gente a levar esse trabalho avante. Então, a base missionária está sempre aberta. A nossa irmã Ruth, que atendeu o senhor, é a nossa secretária aqui, a missionária Ruth. Então, é só ligar aqui na base, agendar com ela, pode vir um ônibus, pode vir 2 ônibus, o coração está aberto para receber vocês, desde que tenha agenda. Quando eu estou aqui, não estou em viagem, será um prazer receber vocês. E da mesma maneira, para vocês terem um missionário nosso na sua igreja, se tiver aqui na base, da mesma forma, a missionária Ruth Lene, ela está com agenda, ela vai pegar o seu nome, o dia que você quer vir, senta conosco aqui, nós combinamos e ela dá o retorno para que a missionária ou o missionário que estiver conosco, inclusive, estamos com um missionário aqui na base, o Gleidiano, com a família, está aqui na base conosco, um homem de Deus, uma mulher de Deus, fez um excelente trabalho, tanto no Pacajus, quanto em Pernambuco. Então, irmão Judemar, quem precisar dos nossos missionários, eles estão aqui à disposição. Entre em contato conosco e a gente, que nós iremos atender com maior satisfação. Maravilha. Então, meus irmãos, vou tomar a liberdade agora de poder encerrar. Já estamos aqui 1h15 aproximadamente, então é a hora de a gente parar também. E vamos, então, nessa oportunidade, eu estarei orando, para que o Senhor Deus continue abençoando esse lindo trabalho missionário, na pessoa do pastor Josias, de todos os missionários, promotores de missões, e que o Senhor Deus continue sensibilizando os corações através do Espírito Santo, para que haja cooperação, que haja contribuição para a manutenção desse trabalho, porque não é fácil, né? Então, seguramente, o mesmo Senhor que proveu todas as coisas até aqui, Ele também proverá daqui para frente. Então, continuemos trabalhando com seriedade, trabalhemos sempre com a fidelidade que aprendemos, e seguramente o Senhor Deus continuará honrando, né, para a glória do nome dele. Então, pastor Josias, presbítero Judemar, irmã Gidalva, muitíssimo obrigado. Aos nossos irmãos que nos acompanham online, aqueles que assistirão em outra oportunidade, muitíssimo obrigado. Vou deixar aqui de novo na tela
essa imagem para que aqueles que desejarem sintam-se à vontade e façam aquilo que o Espírito de Deus tocar no seu coração. Lembrando que no próximo domingo a irmã Gidalva estará com a gente na DI Jabaquara, no culto pela manhã, culto matutino das 9 da manhã. Oportunidade, teremos chance aí de comprar as nossas camisetas aqui e também comprar as castanhas, que são maravilhosas, já provamos isso. Então, orarei nesse momento e desde já agradeço a todos vocês em Cristo Jesus. Tá certo, pastor Josias? Podemos fazer essa oração? Amém, pastor. Eu agradeço a Deus, agradeço pela sua vida, agradeço pelos nossos amigos e irmãos que nos acompanharam e que continuem nos ajudando. Pastor, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Amém. Tudo bem, irmão? Podemos concluir esse painel, para a gente poder também não abusar. Vamos então, vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, por gentileza. Oraremos pelas famílias, inclusive pelo familiar da irmã Rosângela, que também requer as orações e pediu as orações por não estar bem de saúde, né? Como já disse o pastor Josias. E tem outros pedidos de oração aqui também, da irmã Damares, nossa irmã que também tem um sobrinho que está cometido dessa Covid, e tantos outros irmãos que precisam das orações da igreja. Então, curva a sua cabeça e nós oraremos nesse momento, já terminando esse painel. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos nesse painel online de forma remota, cada um na sua base, mas fazendo a tua obra, Senhor, falando do que estamos fazendo através da nossa Secretaria de Missões, a pessoa do pastor Josias Passos. Louvamos a ti pelo pastor Alcides Favro, que tem apoiado essa grande obra, tem nos direcionado e até aqui o Senhor tem ajudado. Continue dando graça, sabedoria, discernimento e direção a todos nós. Senhor, continue abençoando a nossa missionária irmã Gidalva, que em breve estará realizando esta viagem missionária, quando o Senhor assim permitir. A nós aqui do Jabaquara, também continue abençoando o presbítero Gidemar, a sua família, e todos nós, Senhor. Visita os que estão enfermos, dando saúde, que o Senhor possa visitar no leito da enfermidade aqueles que estão acamados, que o Senhor possa fazer uma grande obra, como tem feito o Brasil afora. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Ótima noite a todos. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe.